Obrigado. Fazendo um complemento às análises bem fundamentadas do professor Ricardo, eu gostaria de fazer alguns acréscimos. Primeiramente, como é que é o Pacto Social da Rússia? O Pacto Social da Rússia, ele é muito lastreado num líder supremo, centralizador, estatista, essa caracterização, uma democracia formal, porém administrada com base no poder moderador, que é centralizado numa figura suprema, que é o presidente da República, Vladimir Putin, que arbitra, olha só o que eu vou falar para todos vocês entenderem, arbitra disputas entre diferentes elites que são fiéis a essa estrutura de poder centralizada. O que ocorre? Prigozhin, ele, embora não seja um Silovik, ou seja, um aparatic, um indivíduo oriundo das estruturas dos órgãos de segurança, ele não é oriundo diretamente desses segmentos, ele tem vínculos. Precisamos aqui voltar a falar, a PMC Wagner ela tem vínculos com os diretórios do FSB e com o Serviço de Inteligência Militar Russo, o GRU. Praticamente grande parte dos seus gerentes, dos seus gestores, são veteranos oficiais dessas agências. Portanto, não haveria, digamos, toda essa sustentação, toda essa focalização e satisfação se não houvesse esse respaldo e não houvesse essa interpenetração da PMC Wagner do Prigozhin com outros atores dentro do estamento militar e dentro das estruturas de inteligência. Eu preciso aqui reiterar. Só que há também aqui, dentro dessas disputas de interesses, pactos que não foram cumpridos e que geraram insatisfações. Vamos lá. Durante a Batalha de Bakhmut, os primeiros momentos em que Prigozhin começou a reclamar de falta de munição coincidiu com a não renovação pelo contrato por parte do Ministério da Defesa com o contrato das empresas dele de fornecimento de alimentos para todas as forças militares. Isso é algo importante, porque Prigozhin ficou rico e estruturou o seu conglomerado, primeiramente fornecendo alimentos para o Ministério da Defesa e outras estruturas governamentais. Houve, no caso, a extinção, a não prorrogação desses contratos. Outro ponto a destacar, em seguida, não houve a prorrogação de contratos de serviços de limpeza geral nas estruturas militares do Ministério da Defesa, a qual empresas ligadas ao conglomerado de Prigozhin também atendiam a essa prestação de serviços. Então é importante destacar que isso também gerou essas insatisfações e que culminou fundamentalmente nesse decreto-lei de Shoigu, de 10 de junho, para enquadrar as PMCs sem as contrapartidas necessárias e que poderia, como o Ricardo bem falou, implicar na extinção delas ou em prejuízos de bilionários até. É importante, então, destacar o aspecto corporativo que é subjacente a esses acordos de poder, porque tem gente que leva influência em cima disso. Então, é importante também destacar que isso expôs uma vulnerabilidade muito grande no tecido social da Rússia. Uma vulnerabilidade na qual esses arranjos, esses pactos de poder entre diferentes oligarquias, entre diferentes elites, são muito enraizados por componentes dessas estruturas de segurança, dos órgãos de segurança, dos órgãos de inteligência e dos órgãos militares, de modo que isso é muito fluido e oscilatório. Se houver instabilidade no cumprimento desses pactos, pode-se produzir um cenário de uma anomia institucional. Então é muito temerário isso. É algo que, sem expurgos ou sem uma reformulação muito significativa, isso pode potencializar novos distúrbios dentro da Rússia, alavancados por causa dessas disputas de poderes regionais que ocorrem, ou então entre as elites, que ocorrem por vezes e que são acomodados e arbitrados por Putin. Uma das reclamações de Prigozhin é que ele não conseguia ser recebido por Putin há mais de 2 meses e ele culpava Shoigu por isso. Outra declaração que ele fez passou despercebido. Então, teve esses detalhes. Por que o Prigozhin não foi eliminado? Por causa justamente porque ele tem apoiadores dentro dessa estrutura de poder. Mas é importante destacar, o movimento dele, Marcha para a Justiça, não teve apoio social. Nesse ponto, isso mostra que o poder moderador da Rússia através de Putin
ele consegue ainda manter significativamente o direcionamento para onde o país vai. Só aqui para exemplificar, todos os governadores declararam apoio, até o Partido Comunista, dos outros chamados oposição oficializada ao Kremlin, ao Putin. Inúmeros se prontificaram a não aceitar essa rebelião e a não aderir. Ao contrário do censo, nem todos os combatentes Wagner que estavam predispostos a combater. É visível a cena de Rostov-on-Don, vários combatentes Wagner tomando café nas cafeteiras e batendo papo com os transeuntes. E o próprio Prigozhin conversando tranquilamente com o Surovikin, na sede do Distrito Militar do Sul. Houve embates, porque os setores militares mais ligados a Shoigu atacaram um comboio Wagner, que respondeu abatendo vários helicópteros e aeronaves, em circunstâncias ainda pouco explicadas, creio que muito decorrente de, como o Ricardo falou, descoordenação, que nessas horas acaba acontecendo. É outro problema que as Forças Armadas Russas, embora tenham melhorado no teatro de operações, graças a Surovikin, que fez todo um replanejamento, ainda ocorre muito problema relacionado a sistemas de comando e controle para que as informações sejam devidamente maturadas e trabalhadas qualitativamente. Só um exemplo aqui, 85% das aeronaves perdidas pela Rússia na guerra da Ucrânia foram pela sua própria defesa aérea. Isso aí você está falando para compensar e para não dar loas, não trazer elogios para os sistemas da OTAN empregados pela Ucrânia. Não sou eu que estou falando, não. O Telegraph britânico falou isso. O Foreign Policy Research Institute, think tank americano situado em Washington, falou isso. Então, o que ocorre? Então, isso mostra sérios problemas que ocorrem de coordenação, interoperabilidade e comando e controle entre esse aparato gigante que tem na Rússia das unidades de inteligência militares. Outro ponto para destacar, que mostra ainda uma consolidação de força política ainda em Putin. Não adianta dizer que Putin saiu enfraquecido, porque não saiu. Volta a falar, os governadores, em primeiro momento, foram manifestar apoio. A China, República Popular da China, foi manifestar apoio. O Irã foi manifestar apoio. Os países da União Econômica Euroasiática manifestaram apoio ao Putin. E o próprio Lukashenko que deu a solução de exilar, né, o Prigozhin. Que matar o Prigozhin agora seria muito complicado, porque ele tem sustentações, ele pode não ter sustentação social ampla, mas ele tem aliados dentro da estrutura militar russa que odeiam Shoigu e Gerasimov, tal como ele já estava absolutamente revolto. Outro ponto que eu gostaria de destacar, a Ucrânia e a OTAN tentaram sim se aproveitar dessa situação de deterioração institucional. Ontem foi deflagrada uma significativa ofensiva da Ucrânia, a partir de Orekov, ataque por Orekov, em Rabotino, e ao longo de Artemiovsk, e também tentando atravessar a ponte a Antonovsk pelo Dnieper, tirando um relativo sucesso tático de cruzar o Dnieper ali na ponte de Antonovsk, na qual eles conseguiram lá implantar um DRG de 50 combatentes, transferindo equipamento, etc., mas que isso já está sendo monitorado pela Força Aérea Russa e tal. O teatro de operações não teve mudanças operacionais das forças russas. Todos os cerca de 14 ataques ucranianos foram repelidos. E ontem eu escrevi, eu alertei isso, ontem foi um dia, desde o dia 3 de janeiro, com o maior número de baixas e perdas das forças ucranianas nesses 14 ataques mal sucedidos. Logicamente isso passou despercebido por muitos setores, mas isso mostra, o Ricardo falou uma coisa importante, o teatro de operações ele tem um comando direto de Surovikin, que tem ligação com o Prigozhin, que era amigo de Prigozhin, era a ponte do Ministério da Defesa com o Prigozhin. Surovikin continua dando as cartas ali com bastante influência, e Surovikin tem muita influência e respeito das forças russas e uma excepcional capacidade de comando, controle e coordenação. Lembrando que as fortificações, e escrevemos sobre isso, foram um planejamento dele. Então, o que acontece? Importante também analisar que houve sim tentativas de aproveitamento da situação por parte das forças ucranianas e da OTAN em deflagrar 14 ataques que foram mal sucedidos e não tiveram êxito, com o maior número de baixas da Ucrânia
desde o dia 3 de junho, quando foi deflagrada a ofensiva, justamente ontem. Interessante notar, né? Porque, com certeza, a estrutura de inteligência ocidental avaliou que haveria colapsos nos setores da frente por parte das forças russas. Isso não houve. Ontem mesmo, houve vários avanços russos no setor de Kupiansk e na floresta de Serebrianka, na área ali de Criminaia, expandindo a linha de contato. Então isso mostra que ali, no âmbito, né, do Teatro de Operações, Surov que está fazendo uma coordenação muito bem exitosa. São pontos que eu gostaria de destacar, tanto políticos quanto, né, militares, em relação a esse movimento de ontem. Só para concluir, porque, né, a gente já deve estar encerrando, que eu já faço minhas considerações finais. Não creio, a Sky News britânica, sensacionalista, o tabloide que colocou que a presença do Prigozhin é uma forma de fazer uma ponta de lança de uma operação stealth para atacar Kiev. Olha, não acredito nisso. A PMC Wagner não está estruturada na Bielorrússia. Para isso teria que haver uma reconstrução e revitalização dela dentro da Bielorrússia. A Bielorrússia e as forças russas estão mais preocupadas com a OTAN se expandir na fronteira ocidental pela Polônia, por uma Polônia cada vez mais militarizada, com cada vez mais tropas da OTAN ali, do que necessariamente fazer uma operação pelo eixo norte. Não estou dizendo que não vai haver, mas isso demandaria muito efetivo. Um planejamento operacional para cercar Kiev, só para cercar Kiev demandaria mais cerca de 150 mil homens. E só que não adiantaria, porque teria que cercar operacionalmente Sumy e Chernigov. Então, a Sky News britânica que levantou essa lebre. E que aí já justificou o quê? A Polônia reivindicar mais recursos, já reivindicar aumento do número de bases da OTAN em seu território, e por aí vai. Muito cuidado, portanto, com a narrativa ocidental em relação a essas prospecções.